Por séculos o homem pesquisou sobre si mesmo, desenvolvendo o conceito da anatomia, descobrindo os órgãos e suas funções, mas durante toda essa caminhada não sabia o que tornava único, até descobrir que a resposta está em nosso DNA. Em 1998, uma equipe de cientistas entrou na corrida pela descoberta do genoma humano, prometendo sequenciá-lo completamente por uma bagatela de 2 bilhões de dólares, sendo mais econômico que o preço proposto por outra equipe. Um investimento necessário, pois poderia trazer a solução para diversas doenças humanas, além de promover revoluções nas pesquisas biológicas. O que de fato foi feito, no dia 4 de setembro de 2003, o grupo de pesquisa do Instituto CRISPR publicou a sequência completa do genoma. Foram sequenciados todos os genes, em torno de 25 mil, e constituindo pouco mais de 20% do material genético total humano. Por limitações tecnológicas, cerca de 1% do genoma não pôde ser sequenciado. A biotecnologia utilizava anteriormente, desde os anos 50, a técnica do DNA recombinante, tecnologia esta que desenvolvia a criação de novos organismos vivos, formadas pela hibridização em nível molecular do DNA, e já havia avanços enormes nas áreas dos vegetais que já eram clonados e cultivados in vitro. Foi em 1996 que um anúncio marcou a história da genética. Os escocês Ian Wilmut, do Instituto Roslin de Edimburgo, com a colaboração da empresa de biotecnologia PPL Therapeutics, conseguiu provar que era possível, a partir de uma célula somática diferenciada, clonar um mamífero. O processo foi demorado e altamente cauteloso. Eles isolaram uma célula mamária congelada de uma ovelha e a colocaram numa cultura com baixa concentração de nutrientes. Com isso, a célula parou de crescer. Ao mesmo tempo, foi retirado o óvulo não fertilizado de uma outra ovelha, que por sinal era de outra raça e tinha cor escura. Deste óvulo não fertilizado foi retirado o núcleo. Através de um processo de eletrofusão, ocorreu a união do núcleo de uma ovelha e do óvulo sem núcleo da outra, dando início à divisão celular. Após esse procedimento, os embriões foram colocados em uma barriga de aluguel, que deu à luz ao clone da ovelha que doou a célula mamária. Na época, o assunto clonagem estava em alta, por causa do clone da ovelha Dolly, em 96, e os estudos do DNA humano, que tiveram início em 98. Explorar as possibilidades da biotecnologia se tornou algo muito lucrativo, não só para a ciência, mas também para os grandes títulos de Hollywood. E assim teve início a era de ouro dos filmes de ficção científica que agregaram a genética em seus roteiros. Jurassic Park é um dos exemplos. Lançado em 1993, tinha como foco dinossauros clonados através de mosquitos fossilizados. Para lhe deixar mais tranquilo, ou estragar de vez com seu sonho, a comunidade científica nunca encontrou vestígios de DNA de dinossauro em fósseis ou mosquitos fossilizados. Quem sabe no futuro, com o avanço no campo da biotecnologia, seja possível desenvolver esse código genético artificialmente, sem a necessidade de outro como modelo. Mas por ora, a clonagem de dinossauros fica só em nossa imaginação. Outra grande franquia que aderiu ao assunto clonagem foi Star Wars, deixando de lado a explicação científica e focando mais nos impactos sociais e para que serviriam os duplicados se a clonagem de indivíduos fosse possível. Embora tenham mostrado alguns fatores irreais sobre a aceleração de crescimento, o filme, por incrível que pareça, oferece um cenário possível nos dias atuais quanto ao assunto clonagem. Se fazer duplicadas de animais e humanos é teoricamente possível, por que não vemos nenhuma pesquisa sobre clones hoje em dia? Há complicações de se fazer um clone. A ovelha Dolly, por exemplo, foi criada apenas após 276 tentativas fracassadas.
e com o passar dos anos foi descoberto que ela apresentava as extremidades dos cromossomos diminuída, gerando o envelhecimento celular precoce. Devido a esse envelhecimento, Dolly sofria de artrite no quadril e joelho da pata traseira esquerda. Talvez essa complicação tenha ocorrido por ter sido criada através de uma célula de uma ovelha de 6 anos de idade. Ironicamente, ela foi sacrificada também aos 6 anos, e em seus últimos dias estava com uma doença degenerativa e incurável nos pulmões. Após morrer, seu corpo foi empalhado e está exposto até os dias atuais no Museu Real da Escócia. E isso de fato levantou dúvidas sobre a clonagem e ainda mais sobre a clonagem humana, que também teve um histórico de complicações, mas que não chegou tão longe, não avançando mais do que a fase de um blastocisto humano. As preocupações retardaram as pesquisas. Tinham medo que clones humanos nascessem com anomalias. Ainda se estes nascessem e se desenvolvessem saudavelmente, não seriam como seus doadores, teriam aspectos diferentes de suas personalidades originais, podendo até nascer com um certo retardo mental. Por essas e outras, mais de 30 países criaram leis contra a clonagem. Entre os países ocidentais mais religiosos, o Brasil é um deles, que, pressionados por sua bancada evangélica de políticos, tornou crime federal qualquer tipo de clonagem. Mas o conservadorismo não irá parar a ciência. A clonagem, principalmente a terapêutica, estará fortemente presente na ciência do futuro. A proibição da clonagem humana, por ser caso de ética, pode ser relativa ao tempo. Portanto, no futuro, clones podem ser algo normal, assim como doenças e problemas físicos podem ser facilmente curados com o uso de células-tronco. E você, é contra ou a favor da clonagem humana? Se sabemos que a clonagem é perfeitamente possível, como sabemos que eles já não estão entre nós?